O Vasco fez um início de primeiro tempo, nos 10 primeiros minutos, que até foi um bom início. Aquele início com ímpeto, aquele início com organização, tentando triangular pelas pontas, até conseguiu chegar uma bela jogada com o Verratti, logo no início, antes dos primeiros 10 minutos, né? E o Verratti deu uma finalização, depois a bola acabou ficando um pouco longa para o Payet, que não conseguiu chegar a tempo. Naquele momento ali, o jogo ainda era do Vasco, né? Ainda era um jogo favorável ao Vasco da Gama. A torcida dos Gigantes da Colina também, mais uma vez, comparecendo em peso em São Januário, mais de 20 mil pessoas. Sempre parabéns pra torcida. Tava jogando junto, tava cantando, tava absurdamente dentro de campo também e fazendo uma pressão no Internacional. O problema foi a partir desses 10 minutos, quando o Internacional começou a entender o jogo do Vasco, e nesse entendimento do jogo do Vasco da Gama, o Inter começou a trabalhar muito bem com o Johnny, com o Arangues e principalmente com para mim, o nome do jogo, que foi o Alan Patrick. O Alan Patrick hoje ele desfilou em São Januário, e quem acompanha um pouco do Internacional e não entende o que é a importância e a elegância, a qualidade do Alan Patrick para esse time, é porque não tá assistindo, é porque não viu um Internacional. Então, o Alan Patrick ele desfilou, ele teve espaço, ele comandou o meio-campo do Vasco da Gama, só que o primeiro gol do Internacional surge de um erro, surge de uma perda de bola do Paulinho, numa saída de bola do próprio Vasco. E aí o Paulinho, de costas, tentou dar um drible de letra, o que é completamente inaceitável na situação que o Vasco tá. É aquele velho ditado: nessa altura do campeonato, você vai dar um drible de letra na ponta do campo, no seu campo adversário, cara. Uma equipe como o Internacional, que é uma equipe letal. E aí o Internacional roubou rápido, o Alan Patrick conseguiu achar uma bola que é bem bola de pelada, só que ao mesmo tempo é uma bola genial. É um gol de pelada pra quem toma. Pra quem faz, é um belíssimo gol. Só que o Vasco não pode tomar um gol de uma bola coberta com uma chaleira do Alan Patrick, com um passe de cobertura, onde o Lucas Piton e muito menos o Léo acompanharam a jogada, mas principalmente o Lucas Piton. Então assim, cara, erros individuais fizeram o Inter comandar o jogo. Depois do gol... Deixa eu tomar uma água aqui. Depois do gol, o Internacional controlou o jogo. Controlou o jogo porque o Vasco, além de ter tomado gol e ter sentido, começou a querer fazer coisas com a bola sem confiança, sem a coragem para você poder fazer as saídas, para você poder fazer as transições, e começou a errar. Com medo de errar, o Vasco continuou errando por conta da falta de confiança. E aí nesse momento, ali onde o Vasco da Gama tentava sair para o jogo, você via um Léo completamente inseguro, com a bola queimando. Um Léo completamente inseguro, com a bola queimando no pé dele. Você via um Paulinho muito mal, o meio-campo completamente desorganizado e sem sentido algum. E aí você via um Gabriel Peck lá na frente, isolado com o Verratti, como se fosse um segundo atacante, e não fazendo a transição que ele deveria fazer em velocidade, muito pelo contrário. O Payet, que tecnicamente com a bola estava até fazendo um bom jogo, também tentava lá fazer a transição, só que ele não aguenta, porque ele não tem mais idade para isso. Então ele tentava de tudo por todos os lados do campo e não conseguia acertar nada. E os laterais, o Paulo Henrique, com bola, na hora de fazer a transição, ele estava muito mal. Ao mesmo tempo, sem bola, o Paulo Henrique fez uma partida muito honesta, muito correta. E ele conseguiu fazer umas interceptações cruciais, ele conseguiu conduzir a bola com a velocidade dele. Talvez ele, além do Medel, que eu também não culpo o Medel por nada, e o Léo Jardim também, que se não fosse o Léo Jardim a gente teria tomado uma goleada em São Januário, talvez a gente estivesse até numa situação muito pior. Mas naquele momento ali, realmente o Internacional dominou o primeiro tempo inteiro. O Vasco tecnicamente, taticamente, psicologicamente estava muito mal e fez com que o Inter tivesse um domínio completo no primeiro tempo. Dito isso, pra quem tá chegando agora, gente, eu tô com a voz assim, eu tô muito mal porque eu tenho sinusite e
E eu tô com crise de sinusite, inclusive foi por isso que eu não fui pra São Januário. Então assim, eu tô fazendo a live aqui bem no sacrifício mesmo, bem no esforço, que eu não gosto de deixar de trabalhar. Tanto que eu tô indo por SBT, mas eu tô muito mal mesmo, tá? É só pra vocês entenderem que vai ter hora que eu vou parar pra respirar, pra beber um pouco de água. É porque tá mal, tá ruim. Então, voltando ao que eu tava falando, no segundo tempo, o Vasco tava crescendo na partida. Tava com ímpeto no jogo. Tava conseguindo fazer as triangulações. Teve uma grande chance com o Verratti de cabeça. Outros jogadores também estavam crescendo. O próprio Payet, o próprio... o Paulinho tava começando a se adaptar. O Praxedes estava distribuindo. E durou pouco. Durou 10 minutos. Durou até o Léo, mais uma vez, coisa que ele tá tentando desde o jogo contra o Flamengo, entregar a bola pro adversário. O Léo, com a sua insegurança, com a sua falta de tranquilidade, porque eu já tinha criticado o Léo aqui sobre a passividade dele na marcação. E aí, pra piorar, talvez a qualidade que a gente acha que o Léo tem é com a bola no pé. E eu tenho essa impressão de que o Léo é um cara que tem bola no pé pra poder sair jogando, que tem velocidade. E desde o jogo contra o Flamengo, parece que ele tá com as pernas de bambu. Tão tremendo. Tão tremendo, ele tá com medo da bola. E pra piorar, quando você tá com medo da bola, o que você tem que fazer? Se livra dela. Mas se livra de uma forma decente. Não se livra entregando a bola pro adversário. E foi isso que o Léo fez. Mais uma vez, com um pé fofo, um passe completamente sem noção. Era só isolar a bola, se livra dela, e ele entregou a bola no pé do Internacional. E aí o que o Internacional fez? Enfiada de bola, o Ener Valencia é um touro, e o Ener Valencia saiu na cara do gol e conseguiu a finalização. Então, no segundo tempo, o Vasco volta melhor, tem esse erro do Léo, esse erro infantil, e é um erro que irrita, é um erro que tira o Vasco da partida naquele momento, depois do time estar com ímpeto, estar com vontade, estar organizado. E aí entra o Alex Teixeira, depois, e principalmente a entrada do Eric Marcos fez muita diferença. O Eric Marcos conseguiu dar outra dinâmica ao Vasco da Gama pela ponta esquerda e ele consegue fazer o cruzamento na cabeça do Alex Teixeira. O Alex Teixeira aproveita. Aí, cara, visto tudo que eu falei sobre a má atuação do Vasco, a péssima atuação do Vasco no primeiro tempo, e uma má atuação do Vasco depois de entregar outro gol pro Internacional, é tão bizarro. E aí, eu quero deixar claro aqui, tá? O Internacional é bem superior ao Vasco da Gama. É bem superior. O Internacional não é finalista da Libertadores hoje por detalhes. Por detalhes chamados Ener Valencia e, obviamente, Germancano e John Kennedy. Mas detalhes que são do jogo. O Inter poderia estar na final da Libertadores pela qualidade do time que tem, pela organização do time do Kudê, e se não fosse a Libertadores, o Inter não estaria com 38 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Isso é fato, tá? É indiscutível. Só que mesmo assim, com toda essa superioridade, com o Inter melhor do que o Vasco teve chance para empatar. Pelo menos 2 chances com o Verratti. Uma onde ele cabeceia torto pro lado, e a outra quando ele perde um gol cara a cara, que seria o gol que colocaria o Vasco novamente em igualdade no placar. O que eu quero dizer com isso? O jogo de hoje é tão desanimador, ele é tão lamentável, que mesmo o Vasco jogando mal, mesmo o Vasco tendo uma atuação terrível em casa, poderia ter tido pelo menos um resultado melhor, um empate. E esse Vasco, ele se notabiliza por erros bizarros que tiraram pontos desse Vasco no Campeonato Brasileiro. A gente pode lembrar, contra o próprio Inter, o Lucas Piton perdendo um gol debaixo da trave. A gente pode lembrar o Zé Gabriel contra o Flamengo perdendo um gol debaixo da trave. O Verratti perdendo gol. O Peck perdendo gol. A gente pode lembrar o Alex Teixeira contra o Botafogo, cara a cara. Então, além de ser um time que hoje foi extremamente falho na parte defensiva, entregando a bola para o Internacional 2 vezes no seu campo defensivo, no caso, no campo ofensivo do Internacional, o Vasco falha demais, cara. O Vasco perde muito gol. E para um time que tá na situação que tá, isso é crucial, cara. Isso é fatal. Sabe?
Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não sou o cara que vou entregar a toalha agora. Tem 27 pontos. 27 pontos. Me lembra muito bem aqui a Lugama. O Jair contra o Bahia também perdeu um gol bizarro. Excelente lembrança, Lugama. Voltando à minha linha, tem 27 pontos em disputa. São 27 pontos. E o Vasco precisa, novamente, já falei isso aqui, a briga do Vasco é contra o Santos e contra o Goiás. E o próximo adversário do Vasco é o Goiás. Domingo, no Serrinha. Então, assim, cara, eu entendo a raiva, eu entendo a cabeça quente, a chateação, mas não dá pra eu acreditar. Gol do Coritiba. É isso mesmo? Ou eu tô ficando maluco? Gol do Coritiba. Gol do Coritiba, na Vila Belmiro. É isso mesmo? Podem me confirmar aí. Pelo menos notificou aqui. E o GE também, que tá aberto aqui, apareceu. Gol do Coritiba, hein? É isso mesmo. Tava um pouco impedido? É isso mesmo? E anulado. Anular o gol. Anular o gol. Acabou de aparecer aqui. Enfim. Voltando, eu vou atualizando aí conforme os lances forem acontecendo. Então, é um Vasco que, mesmo com todo o cenário do jogo de hoje, é um cenário muito ruim, tá aberto, cara. Tá aberto. O Vasco pega o Goiás, o Vasco pega o Corinthians, o Vasco ainda pega o América Mineiro, o Vasco ainda pega o Cruzeiro. E o que eu quero dizer com isso? Não é que, pela atuação de hoje, a gente acredite que vai amassar todo mundo. Mas tá aberto. Sabe? A atuação do Vasco hoje, eu acho que o pior de tudo foi a forma como perdeu. Que foi uma forma desorganizada, foi com erros individuais. Esse roteiro de erros individuais, ele é um roteiro que, infelizmente, a gente sabe como é que ele é. A gente sabe como é que ele funciona. São erros que vão ficar martelando na cabeça. E erros que pesam. Pesam demais. Entendeu? Então, assim, cara, eu já falei pra vocês, essa conta de tem que fazer 45 pontos, tem que fazer 46. Cara, a conta não é essa. A conta é ficar na frente do Goiás e do Santos. Essa é a conta. Não tem conta de 45. Até porque você tem que saber qual é o desempenho dos seus adversários. O Goiás hoje tem 31, mesmo no número de jogos do Vasco. Tem 30. O Santos tá com 30. Vamos ver como tá com 31 com esse empate. Eu acho difícil o Santos perder hoje, tá? Eu acho que o Santos vai pra 33. Essa é a minha opinião. Tomara que não consiga vencer o Coritiba. Mas o que eu quero dizer é que tá tudo aberto, cara. É que tá tudo aberto. É pensar numa recuperação do Rossi. É pensar numa recuperação do Marlon. Eu tenho que pontuar aqui, mais uma vez, infelizmente, é um jogador que eu gosto muito. O Paulinho hoje teve um dia, ou melhor, uma noite, pra lembrar. Eu não gosto de noite pra esquecer. É pra lembrar da noite do Paulinho. Talvez tenha sido... Aliás, eu vou cravar. Foi o pior jogo do Paulinho com a camisa do Vasco. Foi o pior jogo do Léo com a camisa do Vasco. Isso tudo fez com que o Vasco não conseguisse ter poder de recuperação dentro do jogo. Não conseguisse. O Verratti jogou muito mal hoje. O Peck sem função, completamente sem função. Você não conseguia entender em qual posicionamento o Peck deveria estar em campo. Porque como o Ramon ficou desesperado com o resultado negativo e viu que o Internacional a todo momento tava conseguindo controlar o jogo, ele ficava trocando o Peck de posição. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Aí troca o Payet também, vai pra lá, vai pra cá. Aí bota o Paulinho na ponta. Aí bota o Paulinho no meio. O time bagunçou. Se desorganizou. Não conseguia ter coerência de ataque. Não conseguia ter associação. O Piton fez uma partida ruim hoje também. Sabe?
O Praxedes parecia nervoso, não sei se por enfrentar o ex-time. O Zé Gabriel também. O time foi muito mal hoje. Foi muito mal hoje. Ao mesmo tempo, eu não entendo que essa atuação de hoje seja o padrão do Vasco do Ramon Dias. Não é. Eu até comentei isso no Twitter. O Vasco jogou melhor contra o Santos e tomou de 4 gols. O Vasco jogou melhor contra o Santos e tomou 4-1 na Vila Belmiro. Então, eu não entendo que esse seja o padrão do Ramon Dias. Eu acho que o Vasco fez, inclusive, uma grande partida contra o Flamengo. É um adversário muito superior também. E fez uma grande partida porque estava num bom momento. Estava com confiança. O banco pesou. No jogo de hoje, mais uma vez, a falta do Marlon e do Rossi pesou, porque são dois jogadores que mudam a partida, que oxigenam o Vasco. Mesmo o Eric Marcos e o Payet e o Alex Teixeira entraram até bem no jogo. No caso, o Alex conseguiu fazer um gol, foi mais efetivo, e o Eric Marcos entrou bem, dando a jogada de profundidade lá na ponta esquerda. Então, repito, uma atuação muito ruim, muito ruim. Eu não acredito que esse seja o padrão do Vasco, mas ao mesmo tempo, eu também não entrego a toalha. Eu não entrego a toalha. Eu vou criticar. Hoje o time foi muito mal. Hoje, individualmente, os jogadores foram muito mal. Muito mal mesmo. Sabe? Irreconhecíveis. Mas esse não é o Vasco do Ramon Dias. Não é. Na minha visão, não é o Vasco do Ramon Dias. E tem que, óbvio, como sempre falo, futebol ele é feito de mérito pro adversário também. E o Internacional foi uma equipe muito melhor hoje. Eu só queria pontuar uma coisa, que é muito importante aqui. O Vasco não perdeu por isso. O Internacional mereceu 100% a vitória. O Internacional foi bem superior ao Vasco da Gama. Eu só queria pontuar aqui o que é o Luiz Flávio de Oliveira. Ele é horrível. Ele é péssimo. Péssimo. No primeiro tempo, ele se recusou a dar pelo menos 3 lances. Uma abraçada do Alan Patrick, o Peck foi puxado na lateral, o Piton foi puxado. Entre outros lances, 3 lances de cartão amarelo que o Luiz Flávio de Oliveira resolveu não dar. Porque ele não quis. Porque foi o critério dele. E no segundo tempo, o Paulinho foi bem expulso, tá? Paulinho não tem nem discussão. 2 faltas para matar contra-ataque foi no meio do cara. Inclusive coroou a péssima atuação dele. Agora, o Eric Marcos era para ter sido expulso, completamente rigoroso. Inclusive, rigoroso de uma forma que ele não foi no primeiro tempo. Ele não foi. Sabe? Então, ele é muito ruim. Ele é muito ruim, assim como 95% da arbitragem do futebol brasileiro. Só isso que eu queria pontuar. Repito, não foi por isso que perdeu. Perdeu porque jogou mal. Perdeu porque jogou muito mal. Perdeu porque o Inter foi melhor. Perdeu porque o time do Inter é melhor. Mas como é ruim. Como é ruim o Luiz Flávio de Oliveira. É péssimo. É terrível. Agora eu vou abrir os superchats aqui. Mas antes do superchat, aquele meu recado de sempre. Não saia daí da Simples Reserva. Vem comigo. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto.